Olá, na aula de hoje nós falaremos sobre Machado de Assis. Machado de Assis é a grande figura da prosa realista brasileira. Entretanto, nós não podemos simplificar qualquer classificação a respeito de Machado de Assis. Tamanha a grandiosidade de sua obra, ele apresenta elementos de outros movimentos literários também. Mas é como grande ficcionista que ele tem sido estudado nos últimos anos. Machado de Assis é o grande representante, entre outras coisas, do realismo brasileiro. É de Machado de Assis a obra introdutora do realismo brasileiro. O realismo brasileiro tem início em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, seu romance realista. Vejamos sua imagem. Machado de Assis é considerado o mais carioca de todos os nossos poetas, de todos os nossos proseadores. E por que será? Machado de Assis nasceu, cresceu, viveu no Rio de Janeiro. E era das cenas cariocas que ele tirava inspiração para suas grandes obras. Vejamos essas imagens, vejamos algumas cenas da sociedade, da cidade do Rio de Janeiro, na época de Machado de Assis. Nessas imagens, nós vemos importantes ruas do Rio de Janeiro do final do século XIX. A Rua do Ouvidor era o ponto de encontro da alta sociedade nessa época. Ali, as pessoas que tinham um poder econômico mais abastado buscavam, entre outras coisas, fazer compras de produtos importados e passavam grande parte da tarde nos cafés e nas famosas confeitarias. A produção literária de Machado de Assis é muito vasta, é muito grande. Ele escreveu em quase todos os gêneros literários conhecidos na época. Vejamos os principais gêneros literários utilizados por Machado de Assis. Ele se dedicou ao teatro, à crônica, à crítica literária, à poesia, ao conto e aos romances convencionais e realistas. No teatro, na crônica e na crítica literária, Machado de Assis não se destacou muito. Ele ficou entre os autores, entre os escritores de seu tempo. Enquanto crítico literário, é interessante notarmos que ele chega até a criticar, a fazer comentários sobre a obra O Primo Basílio de Eça de Queiroz. Mas é como crítico da sua própria obra que Machado de Assis se destaca. Já no conto, no romance e na poesia é que Machado de Assis começa a se destacar. Na poesia nem tanto, porque ele ainda apresenta certas características ligadas ao parnasianismo. Entretanto, no conto e no romance, nós encontramos a grande faceta, a grande inovação de Machado de Assis. Nos seus contos, ele tratava basicamente de temas relacionados entre a contradição, ser e aparência, entre o moralismo, a loucura, a sanidade. Essas questões volta e meia permeavam seus contos. Entre os principais contos estão O Alienista, O Espelho e A Causa Secreta. Já nos seus romances, sobre seus romances, é importante fazermos uma observação. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Machado de Assis apresenta duas fases. Uma fase em que aparecem os romances românticos e uma fase em que aparecem os romances realistas. A melhor denominação para esses romances tidos como românticos é romance convencional. E por que convencional? Porque, embora apresentassem características românticas, essas características não eram essencialmente, não eram o exemplo daquele movimento. Elas já apresentavam leves insinuações do que nós iríamos encontrar nos romances realistas. Vejamos agora um de seus sonetos mais famosos. É um soneto intitulado A Carolina, em que ele escreve em homenagem à sua esposa falecida. A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro.
Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora morto nos deixa separados. Que eu, se tenho nos olhos malferidos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Neste soneto, nós encontramos algumas características parnasianas, a preocupação com a rima, com a seleção vocabular, com palavras elaboradas e até o uso do próprio soneto, característica parnasiana. Vejamos as principais características de Machado de Assis. Como primeira e grande característica, nós temos a análise psicológica. Ao contrário dos outros romances, nós encontramos em Machado de Assis uma preocupação muito maior com o interior das personagens, com o seu aspecto psicológico. Não há em Machado de Assis uma grande preocupação com o enredo, com a ação. Enredo e ação só são importantes na medida em que servem para que o autor nos mostre, nos apresente as características das suas grandes personagens, principalmente suas personagens femininas, que trazem em si uma grande tensão, uma grande profundidade psicológica. Vejamos a próxima característica, a ironia. Todo mundo sempre diz que a grande característica de Machado de Assis é a ironia. E por que será que Machado de Assis é conhecido como um escritor irônico? Porque realmente ele o é. Ao longo de todos os seus livros, uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha ali, essa ironia aparece. Um dos grandes exemplos dessa ironia nós encontramos no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, no trecho em que o próprio Brás Cubas, o narrador, nos fala do seu amor, do seu romance de adolescência com a Marcela. Ele chega a dizer que Marcela era amiga dos homens, dos meninos e amiga do dinheiro. Na realidade, a Marcela era uma prostituta de luxo. Tanto que em outro momento ele chega a afirmar: Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, ela não o amava, ela realmente estava com ele, interessada em seu dinheiro. Isso é a ironia, quando o autor nos apresenta uma coisa, mas na realidade ele está pensando em outra completamente diferente. Vejamos a próxima. Discurso metalinguístico. No discurso metalinguístico, nós encontramos a grande inovação de Machado de Assis. Ele dialoga com o leitor. Ao longo dos livros, você encontra alguns trechos que você pode até se assustar. Caro leitor desatento, prezado leitor. E você pensa, mas é comigo que ele está falando? É justamente com você. Há uma grande interatividade entre escritor, narrador e o leitor. Esse discurso metalinguístico, ele aparece em todos os livros, mas em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é muito acentuado. Vejamos um trecho em que Brás Cubas se dirige ao leitor. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer, mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como ébrios. Perceberam como Machado de Assis se dirige diretamente ao leitor? Ele conversa com você. Essa característica também nos mostra, nos traz uma outra característica que a ela vem muito atrelada. Vejamos que característica é essa que se liga ao discurso metalinguístico. Ele apresenta uma narrativa não linear. E o que vem a ser a não linearidade? Não há uma ordem cronológica das ações em seus livros. Ele não está preocupado com começo, meio e fim. As coisas, as ações vão acontecendo à medida em que elas fluem do interior das pessoas, do interior das personagens. Vejamos uma próxima característica. O pessimismo. Machado de Assis também é conhecido como um autor pessimista.
E esse pessimismo, ele é acentuado, ele aparece fortemente num livro. E mais uma vez, adivinhe que livro é esse? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vejamos agora um trecho do último capítulo deste livro, intitulado Das Negativas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno soldo, que é a derradeira negativa deste capítulo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Vejamos agora as duas últimas características. A concisão vocabular e o universalismo. A concisão vocabular era o quê? Era a linguagem simples, palavras simples. Machado de Assis não usou muito adjetivos, ele procurava mesmo escrever com simplicidade. E a grande característica e última é o universalismo. Embora partindo da cidade do Rio de Janeiro, das suas personagens, ele abrange, ele extrapola para um plano universal. Suas obras poderiam ser escritas em qualquer tempo, elas são atemporais e poderiam se relacionar a qualquer sociedade. Ele fala do amor, do moralismo, do ser, do parecer, questões, temas universais. Vejamos agora seus principais romances realistas. Nós encontramos na trilogia realista Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Já em Memórias Póstumas de Brás Cubas, seu primeiro romance realista, Machado de Assis começa a inovar, a romper com os modelos românticos vigentes até então. Vejamos agora o início do seu livro, a parte em que ele dedica a sua história. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Perceberam que diferente? Nós sempre dedicamos para pessoas amadas, para pessoas queridas, e ele dedica a um verme. Olha só que danado esse Machado de Assis. E a partir daí ele constrói todo um livro marcado por inovações e por grandes surpresas. Outro livro muito importante é Dom Casmurro. Em Dom Casmurro, Machado de Assis nos conta a história de Bentinho e Capitu. Bentinho tinha como objetivo unir as duas pontas de sua vida, atar as duas pontas. E ele trata neste livro da questão do adultério. Será que Capitu realmente traiu Bentinho com Escobar, o seu melhor amigo? E será que Ezequiel, o filho de Bentinho e Capitu, na realidade era filho de Escobar? Essas questões você é que vai buscar. É importante dar uma pesquisadinha também. Quincas Borba, outro importante romance, vai contar a história de Rubião, que acaba herdando a herança de Quincas Borba e o seu cachorro. Pesquise também, porque vale a pena e você vai se divertir muito. Por hoje é só, mas não se esqueça, falar em realismo brasileiro é falar na grande figura, no inigualável Machado de Assis, o autor irônico, o autor do pessimismo, o autor da metalinguagem. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.